es um tema apaixonante para nós. Na verdade, tem sido para nós muito importante porque dentro de los temas que la Escritura aborda y sobre todo que la Nueva Alianza nos presenta, es un tema muy relevante en la vida de los apóstolos y en la comunidad apostólica. Entonces, yo quiero, para los que anotan, vamos a tomarnos el tiempo de ir desenvolviendo este tema. A visão da comunidade apostólica, ¿sí? Sobre el manejar das finanzas, ¿sí? Cómo una comunidad apostólica trabaja con respecto a la administración financiera, ¿sí? La razón de esta palabra es poder tener una perspectiva bíblica adecuada y un criterio relacionado al uso del dinero y a la participación financiera para todos los que son parte de una casa paterna, para todos los que son parte de una casa paterna, ¿sí? Como una das vitais ferramentas apostólicas para el progreso del evangelio. O sea, poder entender que como casa apostólica nos precisamos tener un entendimiento muy claro y para eso vamos a tener que tener nuestro corazón muy abierto, porque yo sé que ese ha sido un tema que muchas veces han sufrido abusos, han sufrido algunas exageraciones y todo ese tipo de cosas faz con que muchas personas se traben a la hora de poder hablar sobre estos asuntos. Mas es imposible querer hablar sobre la gobernabilidad de Cristo, es imposible querer hablar un asunto de gobierno y no hablar de dinero, porque la única cosa con la que el Señor Jesucristo va a comparar su gobierno es solo con mamón, es solo con dinero. O sea, Él ni siquiera se pone a la par de Satanás para comparar gobernabilidad. Él le dice, no se puede servir a dos señores. Y literalmente Satanás ni cualifica para entrar en este asunto. Entonces es un asunto muy importante a donde no podemos ignorar y también no podemos tener temor, porque todo temor, nada más y nada menos lo que faz es nos trabar, no nos permite avanzar a través de todo lo que estamos edificando y acreditamos que una reforma lleva tiempo. Entonces usted no se preocupe, tome nota, hay cosas que usted va a decir, puede ser así, asado, no hay problema, no hay problema. Yo siempre digo, la palabra no puede ser definida en frases, ni la palabra puede ser definida en un sermón. Yo solo voy a presentar desde la plataforma de revelación que la gente tiene. Y sé que en todos estos pastores preciosos que están aquí, debe haber hombres que tienen tanta gracia de Dios en la palabra y van a poder acrecentar, van a poder aumentar. No son temas fechados, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer simplemente esta pequeña introducción. Ahora, es impredecible entender que las finanzas, antes de ser un papel, ¿sí? Antes de ser un papel, una nota, un billete, ¿sí? O algo material, es un espíritu gobernante. Y eso es crucial para nos poder comenzar a conversar en esta noche. Las finanzas son un espíritu gobernante, sea generosidad, y el espíritu que va a te gobernar va a ser el espíritu de un corazón abundante, ¿sí? Alguien que vive una abundancia, o la avareza, que con certeza va a despertar un espíritu de pobreza. Es exactamente esos dos gobiernos que lutan dentro del corazón del hombre, ¿sí? A generosidad allí, produciendo abundancia, y la ganancia o la avareza produciendo pobreza. Ahora, hay una realidad de aquí y nos precisamos de alguna manera comenzar estableciendo algunos fundamentos. Você puede tener mucho o puede tener poco, mas no puede esquecer que na realidade todo se trata sobre o nosso interior y lo que está gobernando nuestro interior. Si vamos a hablar de finanzas, no podemos pensar en notas, no podemos pensar en carros caros, no podemos pensar en casa, no podemos pensar en nada que tenga que ver con papel. Finanzas es simplemente una expresión de un gobierno interno. Entonces, si la gente comienza a hablar de finanzas y usando ejemplos simplemente visibles, lo único que se va a despertar en el corazón de todos nos
fue lo mismo que despertaron los pregadores de prosperidad durante años atrás, que es el espíritu de avareza. As pessoas quieren comenzar a dar para ganar más. O sea, ya ni siquiera ten el entendimiento de que es algo que nos goberna de dentro, sino agora eu quiero dar porque me conviene. Eu ya ni siquiera doy porque entiendo que es una naturaleza, sino quiero dar porque ahora esto produce más ganancia para mí. Y ahora, entendiendo esta realidad, hay pobres, preste mucha atención en eso, hay pobres en recursos que son extremadamente generosos. Y eso no lo podemos ignorar. Y hay ricos en recursos que son extremadamente pobres. ¿Sí? Y no podemos ver eso en el libro de Apocalipsis cuando el Señor reprende a la iglesia de la Odisea, que le va a decir, vosotros dicen que son ricos, ¿por qué les pueden mostrar que son ricos? La iglesia de la Odisea podía decir, no nos temos enriquecido, o sea, nos temos como mostrar que somos ricos, mas para Dios esas personas eran pobres, miserables, cegos, y también podemos ver una iglesia que se consideraba extremadamente pobre, mas que para Dios era muy relevante, como la iglesia de Macedonia, ¿sí? Que ellos tuvieron una abundancia de su alegría, ellos contribuyeron, ¿sí? Con una profunda pobreza, abundaron las riquezas de su generosidad. Entonces, solo para hacer nuestra primera base, precisamos entender que lo que vamos a conversar en esta noche ten todo a ver con gobierno, ten a ver quién va a gobernar nuestra vida. Y solo haciendo un paréntesis, ¿usted ya escuchó alguna vez un pastor que dice, oh pastor, un hermancillo se levantó, estaba rebelde y me dividió la iglesia, ¿sí? Qué interesante hizo. Más la grande cuestión es que ese tipo de división es la más menos ofensiva al reino de Dios. Lo peor que nos puede pasar es ter la iglesia dividida en gobernabilidad allí. Porque si un hermancillo se rebela y se eleva 10, 20, 30 personas, no hay problema. Ahora un problema es ter todo en el mismo local y estar todos divididos, porque unos están siendo gobernados por Mamón y otros son gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la cuestión de la división. La división está en quién se deja gobernar por quién. Entonces, aquí vamos a entrar ahora en el asunto, ¿sí? En esta área compleja, gracias a Dios, ¿sabe? Estos días tuve que hacer un casamiento y siempre que uno va a hacer una celebración de boda, alguna cosa así, la Biblia es muy escasa con relación a eso. El apóstol Pablo no gasta un versículo para hablar casi de eso, de hacer una ceremonia de casamiento. Mas es extremadamente claro a la hora de hablar de finanzas. Ele é muito claro. Eu descobri tantos textos en la palabra de Pablo y cómo él se preocupaba con que la comunidad apostólica pueda entender cómo se deben manifestar las finanzas dentro de la comunidad. El apóstol Pablo es extremadamente claro acerca do seu enfoque sobre los asuntos financieros de la iglesia, lo que dice respecto al avance del evangelio. Entonces, para los que anotan, voy a decir tres cosas. Paulo demuestra un profundo respeto pela fe da iglesia que colaboraba. Presta atención en eso. Él respetaba mucho a las iglesias que colaboraban y al mismo tiempo mostraba que él tenía una expectativa de poder participar de todas esas congregaciones libres de legalismo y de imposiciones humanas. Presta atención, el apóstol Pablo, él tenía un respeto muy grande por las iglesias que eran colaboradoras y él quería y mostraba una expectativa de querer participar de lo que estas personas daban, mas él le dejaba bien en claro que no era a través de un legalismo o de una imposición humana. No había acuerdos en la iglesia apostólica para você ser parte de una comunidad. No había fichinha de inscripción, no había vamos migrando de relacionamiento, no. Había simplemente una revelación de saber que estaban unidos en el Espíritu. La segunda cosa que quiero decir, Paulo evidencia en sus escritos o cuidado na administración da generosidad de dos santos. Este tema, este punto que acabé de falar agora, eu vou dar para el apóstol cristiano, porque eso va a desenvolver y vocês van a poder trabajar mucho tiempo más. Es importante no solamente entender lo que es el dar,
no solamente entender la naturaleza de Dios, sino también saber cómo se administra, o sea, cómo se administra fielmente, según los criterios apostólicos, las finanzas que los santos dan generosamente para Dios, ¿sí? Y lo tercero, Pablo nos muestra su osadía. Presta atención en esto. Pablo era un hombre muy ousado para pedir en favor de otros, mas él era menos ousado cuando se refería a pedir para él, ¿sí? Para pedir en su propio nombre. Y creo que todos ustedes viven eso. A gente no tiene problema de pegar en WhatsApp y falar a pessoa, precisamos levantar una grana para una familia que está pasando tal cosa. Ahora a gente traba a la hora de poder llegar a pensar, de decir, eu vou ligar para un cara que ni siquiera se lembró de nós este mes, será que está bien? A ver si nos manda una ayuda. A gente ni faria isso, mas el apóstolo Pablo también, él era muy fervoroso. Ustedes van a ver ahora en la escritura, vamos a entrar, y ustedes van a ver cómo él no tenía problema de pedir para otros, mas él, cuando se refería a pedir para él, era muy diferente. Ahora, también hay evidencias escriturales de que Pablo exigió o impuso apoyo financiero. Presta atención, también no existe evidencias escriturales de que Pablo tenga exigido apoyo financiero como condición para se asociar a las iglesias, ¿sí? Entonces, Pablo en ningún momento exige, Pablo en ningún momento coloca como regulamento nada con respecto a las finanzas para las iglesias que se comenzaron a aproximar a la compañía apostólica. Pero contrario, Pablo faz declaraciones que indican que había iglesias con las cuales él trabajó que pelo menos durante cierta fase de su relacionamiento, ellos no contribuyeron financieramente en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sí? Nos vamos a tratar también ese tema. Vuelto a repetir, Pablo en ningún momento colocó regulamentos para ser parte de la compañía que él le cuidaba. Y también vamos a ver textos de la escritura que va a mostrar que Pablo estaba alianzado con iglesias que por algún tiempo no contribuían con él, no ejercían un cuidado financiero ni material con la vida del apóstol Pablo. Quiero que podamos leer, no sé si Cristiano vos querés participar en la lectura, si tenés una Biblia a mano, sería fantástico, así me da el tiempo de tomar un agua, siempre así. Filipenses capítulo 4, verso 15. Filipenses 4, 15. Eu vou te ajudando por aqui. Ótimo. Filipenses 4, 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Ahora presta atención, el apóstol Pablo va a decir así, ni todo mundo se envolvió en financiar un meu trabalho pelo avance do evangelio. Ahora, la falta de apoyo de ciertas iglesias no la descualificaban para participar la comunidad apostólica con Pablo. ¿Você notó? Él servía a todos. Ahora, presten mucha atención en esto. Es más, hasta muchas veces él sirvió con apoyo financiero de otras congregaciones a los que en nada colaboraban con él. Presta atención en eso, porque esto es lo que no vivimos. Todos los apóstoles de este tiempo que están comprometidos con el evangelio, acabamos usando grana de otras personas que nos abençoan, que nos mandan recursos para ir a servir a iglesias que a veces muy obrigado y no hay problema. Entendemos por qué estamos siendo. Yo quiero contarles algo que yo me lembro y voy a hacer un paréntesis aquí. Eu me lembro, algunos años atrás, eu tive a oportunidade de viajar muito por toda esta nação pregando o evangelho. Solamente que esse tipo de viagens estava muito condicionada a ofertas, estava condicionada a materiais, a muitas coisas, muitas coisas. As pessoas todo o tempo, tem que trazer material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era uma loucura. Eu me lembro que tinha que viajar e levar por lo menos 3 malas mais. Era uma loucura. Yo me lembro que un día mi padre espiritual, el apóstol Gustavo, me llama y me dice así, Facu, yo quiero te entregar una palabra. Va a llegar un día en que nos vamos a pagar para pregar. Y esa palabra me golpeó, o sea,
pagar para pregar. Muchas veces nos vamos, compartiríamos la palabra y cuando termina viene un pastor y nos dice, quiero honrarte, quiero poder tocar tu vida a través de esta oferta o a través de un dízimo. Mas hay una cosa muy diferente. Es cuando você está comprometido con el evangelio. Cuando você está totalmente desesperado y sabiendo que te queda poco tiempo de vida sobre esta tierra, que nos quedan 40 años de vida útil, você lo que menos quer es perder o tempo. Entonces, você ya viajó tanto, ya se desgastó tanto, falando palabras que de alguna manera era para abençoar pessoas. Hoje, que nós temos a oportunidade de ser parte de uma reforma em nossa geração, e uma vez que você vê claramente isso, você quer usar todo o que tem. E se alguma vez você diz, meu Deus, eu quero ajudar, quero colaborar, a veces nos convidan em lugares, al apóstol também deve ser assim, nos convidan a lugares que tem 30 pessoas, 40 pessoas e vamos a gastar gasolina, tiempo, comida, levamos sempre 2 o 3 conosco, que nunca pagan ni un cachorro quente, e ainda a gente va feliz sabendo que el lucro que nós temos, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 6, el lucro son las medidas de Cristo que crecen en ese lugar. Sabemos que cuando salimos de esos lugares, la medida de Cristo creció y el evangelio teve lucro. Entonces, hizo que nos motiva, hizo que nos alegra. Un día, un hombre muy precioso, él le pegó un pendriver y él le faló así, aquí en este pendriver ten como 60 ministrações y me dice, eu quiero que você las escute. Y quiero que você las escute y me mande un resumo, por favor. Y él le falou, eu vou te pagar para você escutar esto. Y yo abrí los olhos así grande, ¿cómo así? Le digo, no, eu vou te pagar. En esa época él le falou, eu vou te pagar $500 para você escutar estos 60 audios. Y no eran audios ruins, era sensacional. Y yo le pregunté, ¿cómo así? ¿Cómo que você me va a pagar? No, eu posso escutarlo. Y él le falou, no. Me dice, olha a tua filha, me dice. Y mi filha Yasmin estaba de meu lado. ¿Ves que ela tem aparelhos? ¿Sabe por qué ela usa aparelhos? Porque ela tem los dentes tortos. Y você está pagando para que tua filha tenga los dientes endireitados. Entonces, eu estoy comprometido con el evangelio y você tiene los dientes tortos en tu entendimiento. Entonces, eu vou te pagar para você alinhar tu entendimiento en algunas cosas. Entonces, él dice, eu preciso investir. ¿Para qué? Porque eu sé que você es un representante de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y no puede manifestar a Él de una manera torta. Así como você está invirtiendo para que el sonriso de tu filha fique bonito, entonces me deja investir en tu vida para que cuando você fale también possa ser más exacto. Yo creo que nós muitas veces vamos a tener que hacer eso con muchos de nuestros discípulos. Vamos a tener que pagar para eles poder chamar um discípulo e dizer assim, quanto que você ganha a hora? Eu ganho tanto. Bom, eu vou te dar este livro e você tem 2 horas para lerlo, eu vou te pagar. Aí você vai, porque chega um momento aonde o infierno está invirtiendo en tanto engano y nós que creemos en una verdad estamos con tanto temor que estamos retendo y no entendemos que este evangelio, para que avance de una manera más veloz, precisa de investidores, precisa de hombres que entiendan que en Cristo lo tienen todo y que cada vez que tengan la oportunidad de encontrar una persona, el mayor deseo que arde en nuestro corazón es poder investir nuestro tiempo, nuestro dinero, para que esa persona pueda ver a Cristo más claramente. Amén. Espero que esto que estamos hablando hasta ahora pueda estar entrando en tu espíritu y que puedas estar disfrutando. Ahora, 2 de Corintios capítulo 11, verso número 8, dice así, outras igrejas despojei eu para vos servir, recibiendo delas salario. Eu não sei como dice tu versión, 2 de Corintios 11, 8. 2 de Corintios 11, 8. Por favor, apóstol. 2 de Corintios 11, 8. Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas o sustento financeiro. Wow. Qué locura. El apóstol Pablo decía así, no, a mí lo que más me mata, apóstol, él que iba y se los decía a las personas, o sea, oye, yo estoy sirviendo a vocês, mas ¿quién me está pagando a mí? ¿A qué iglesia vocês? Están así duros ainda.
Mas eu estou investindo de lo que eles me estão dando a mim para poder servir a vocês. Qué corazón que tiene ese apóstol, impresionante. Ahora, al mismo tiempo, fica bien claro que Paulo acreditaba que él era merecedor de tal apoyo. Él afirma este caso fuertemente para los creyentes en Corintios. Y ahí sí voy a pedirte una lectura un poco más cumplida y espero que tengan paciencia porque aquí vamos a encontrar riquezas impresionantes. Primera de Corintios capítulo 9, verso número 3 al verso 15. Primera Corintios capítulo 9, verso 3 al verso número 15. Ô Facundo, eu tenho usado a versão King James. Não sei se para você tem alguma. No, Pode ser? va. Sí, Tá. sí, tranquilo. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Pois acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não o temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário. Un porém, por favor. Escuta esa palabra. El apóstol Pablo va a dejar algo muy fuerte establecido aquí. Él va a decir, eu nunca fiz uso de ese direito. O sea, él está diciendo, esto es un direito meu, por ser apóstolo, es un direito de poder pedir esto de vocês, mas eu nunca usé ese direito. Eso es lo que me impresiona. O sea, él está diciendo, es meu direito, mas eu no usé ese direito. Sí, es mi direito, mas eu no usé ese direito. Si podemos continuar la lectura, antes soportamos tudo. Vamos lá. Quer que eu continue? Sí, por favor. Contudo, jamais fizemos o uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Uau! Pode continuar um pouquinho mais, até o verso 15. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Visão e missão de Paulo. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. ¿Sabe lo que el apóstol estaba diciendo? El apóstol Pablo estaba diciendo así, pessoal, ¿saben por qué eu não uso esse direito que eu tenho? Eu não lo uso porque no quiero colocar empecilhos al evangelio. O sea, ya fue tan suado, así como dicen aquí en Brasil, o evangelio, ya fue tan mal interpretado que si no queremos producir una reforma, no podemos perder la gloria de Deus, no podemos perder, ele dice, si no posso fazer, vá, todo lo que eu estou padeciendo pelo evangelio, por ligar para un hermanoncillo y decirle, ¿cuándo me va a mandar
cuidado, o sea, não tem como, é meu direito, mas eu prefiro abrir mão, porque amo o evangelho. Mas lo que eu quero deixar bien puntual, aquí estamos viendo cómo era el entendimiento de una comunidad apostólica, cómo ellos trabajaban, sí, financieramente. Paulo insiste que él tiene derecho de recibir un apoyo, mas también enfatiza que él no usó ese derecho. Paulo también enfatiza su derecho al referirse al apoyo en su segunda carta a los tesalonicenses, apóstol cristiano, segunda Tesalonicenses, capítulo número 3, versos 7 al 9. Vamos a ver qué interesante lo que Pablo va a falar a los tesalonicenses. Segunda Tessalonicenses 3, 3, versículos 7 ao 9. Porquanto... Opa! Calma aí. Pronto. Porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco. Nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos a fim de nos imitardes. Aqui você vai ver algo bastante interessante. Há uso deliberado do apóstolo Paulo do valor do exemplo. Você tem que entender uma coisa, que para un apóstolo, o ejemplo es todo. Por eso que para el apóstol Pablo decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, era muy importante. Porque el apostolado, una de las mayores cosas que tiene, es modelar. Es la palabra modelar. Es modelar, modelar. Por eso que estos ambientes, a donde falamos sobre finanzas, él tiene que tener una claridad. Yo no estoy falando solo para pastores, estoy falando para todo lo que você administra. Porque la manera en la que você modela un corazón generoso, vaciado en una naturaleza, es lo que también você va, de alguna manera, impartir para tus filhos espirituales. Es imposible que sea de otra manera. Yo cuando converso a veces explico lo siguiente, algo que es muy simple. Yo puedo estar dando en una sala, en una mesa con 5 personas. Puedo estar dando una aula de coronavirus, vamos a decir ahora que todo el mundo está hablando, una aula de coronavirus. Mas si yo estoy gripado, la galera que está lá va a ficar con gripe, solamente va a encher información de coronavirus, mas yo no tengo coronavirus para pasar, yo solo tengo gripe. Entonces, lo que yo voy a transmitir para las personas es lo que yo tengo. Entonces, esa cuestión de información y vos estar expuesto a este tipo de cosas y vos determinar en tu vida, poder ser ejemplo en esas cosas también, es lo que va a hacer con que haya un peso nas palavras, com que haja uma autoridade no mundo espiritual, porque cada vez que falamos o evangelho, os argumentos se levantam na mente das pessoas. Você deve entender que esta noite eu estou falando aqui e o primeiro que há é monte de argumentos. E encima os argumentos de los judeos evangélicos son versículos bíblicos también, no es que otra cosa. O sea, entonces ahí se torna complicado porque todo argumento, cuando la palabra de Dios es ministrada, se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, yo quiero animarles a prestar atención. El apóstol Pablo está diciendo, yo no usé ese derecho esta vez en los tesalonicenses, porque a mi motivación era poder ser ejemplo para todos vosotros. Él está diciendo que no está simplemente dando un ejemplo en su carta, mas que su modo de vida entre ellos era una estrategia intencional para proporcionarles un ejemplo apropiado a seguir. Miren, es impresionante cuando você camina con alguien que las cosas no tienen, no brillan en sus ojos. Y a veces yo tengo mucho cuidado, no quiero ser mal interpretado. Para mí Cristo es el centro de mi vida, el Señor es todo para mí, mas yo creo con todo mi corazón
que eu não posso amar alguém que eu não vejo se primeiro não consigo amar alguém que eu vejo. E esse princípio se aplica em todo na minha vida, é um princípio eterno. Então eu não posso dizer que Cristo é todo para mim como exemplo, se não posso ter um exemplo visível. E eu tenho uma pessoa que eu amo com todo meu coração, que lo conheço há 23 anos. Y una de las cosas que yo tuve una oportunidad una vez de aprender con él es algo, y eso me ayudó como ejemplo. Una vez yo era pastor en Balneario Camboriú y había una persona muy próspera en la congregación, podemos decir una persona muy rica, y vivía en un apartamento para frente del mar, en el andar 27, una cosa así. En aquella época era muy alto, ahora tiene 80 más, en aquella época era muy grande. Edificio Grecia, cosa más linda. Y un apartamento con aproximadamente 500 metros cuadrados, una locura era. Todo un piso así, ¿no? Y todo ostentoso, era todo dorado, era todo, era una cosa terrible. Y él me ofreció hospedarlo al apóstol cuando él iba para pregar en nuestra congregación. Yo me lembro que cuando llegamos al apartamento, yo olhaba para el rostro del apóstol como diciendo, mira qué lindo, olha donde la gente te va a colocar y mira qué legal y todo lo demás. Y Gustavo me mira y me dice así, Facu, ¿dónde fica el cuarto? Estoy muy cansado. Así esos cortes amorosos del apóstol Gustavo. Bueno, entonces ahí vamos para el cuarto y él me dice así, Facu, yo quiero descansar un poco porque viajé mucho y quiero estar pronto para la noche. Y yo estaba incomodado y pregunté así, mas você gostou, achou lindo, ¿qué que sea yo de la casa y todo? Y él me dice así, fue muy engraçado. Él me dice así, Facu, una vez que você contempla a Cristo, ya nada más en esta tierra llama tu atención. No, yo decía, yo me quería engulir, me quería abrir la janela del andar 22 y me jogar así, ¿no? Tipo, para que él envíe sus anjos y me salven. Mas Hein, es tan Facundo? precioso. E para quem conhece o Gustavo, sabe que não é demagogia, né? Ele não fala isso de forma forçada, ele é assim mesmo, né? Es así mismo, es así mismo. Y yo tan precioso y eso nos guarda el corazón. Eso nos guarda el corazón porque eso nos ayudó mucho, 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 mucho a tener el cuidado de saber los recursos que administramos. Entonces, aquí como falábamos, si nos podemos ser ejemplo para nuestros discípulos a la hora de cargar una reforma, es muy importante poder entender eso. ¿Sí? Ahora, eh, ¿cómo podemos aquí, presta atención en esto, cómo podemos reconciliar la combinación do apóstolo Paulo, que tendo o direito de ser apoyado, ainda se relaciona de buen grado con las iglesias que no lo están apoyando? Interesante, ¿tá? Aquí vamos a ver algunas respuestas. La respuesta puede ser encontrada en dos prioridades que el apóstolo Pablo tiene en su vida. ¿Sí? ¿Por qué que Pablo podía servir con tanta alegría a las congregaciones que no apoyaban a él, sabiendo que él tenía el derecho de ser apoyado? La primera cosa era porque el foco de la vida del apóstolo Pablo estaba en servir a las iglesias. En cuanto ao mesmo tiempo, él oleaba para el Señor como la fonte de todos los recursos en su vida. Entonces Pablo se mantenía saludable en su corazón, porque la vida, el foco, el deseo, lo que quemaba en el corazón de Pablo era servir a las iglesias. Mas al mismo tiempo, él sabía que el foco de su sustento, de todas sus necesidades, estaba en el Señor. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se veía a sí mismo en la edificación de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver que el apóstol Pablo no se ve como un peso. El apóstol Pablo no se quiere ver como un fardo, el apóstol Pablo se ve como una grasa dada de presente a la iglesia. Por eso que el corazón apostólico, él se enxerga como una grasa dada a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 14. Segunda Corintios 12, 14. Si vamos avanzando, Segunda Corintios 12, 14. Si lo encontramos ahí,
Eu fui abrir a minha Bíblia no celular, abri Ah, um joguinho aqui, começou um monte de barulho. Eu vou para o papel. 2 Coríntios 12, 14. hizo. Eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Wow. Gloria a Deus. Puede continuar más un versículo. El Desta verso 15. forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Wow, Assim, qué visto tremendo. que os amo tanto, serei menos amado por vós? É uma pergunta. Eso es una pregunta. Entonces, aquí vamos a ver algo que el corazón apostólico ya sabe. Y es lindo saber cómo el apóstol Pablo guardaba su corazón. Y todos vosotros que están en esta reunión, en este encuentro aquí pelo Zoom, no podemos ignorar que una de las cosas más importantes en un ministerio para mantenernos apasionados y quemando por esto que Dios nos llamó a hacer es mantener a lo longo del tiempo nuestro corazón saudável. ¿Sí? Si no conseguimos mantener nuestro corazón saudável, es muy probable que nos esquezamos el verdadero propósito por el cual el Señor nos convidó a ser colaboradores de esta obra preciosa en la tierra, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo todo el tiempo le está usando una manera de cuidar su corazón. Él no quiere ficar chateado con aquellos que no están colaborando. Él está tentando de privar su corazón de ficar bravo. Entonces, él está diciendo todo el tiempo, de boa vontade me gastaré, voy a gastar mi corazón, mas yo tengo claridad que ainda que yo los ame más, yo voy a ser menos amado. En otras palabras, está diciendo, yo tengo derecho de recibir amor en cuidado también. Y aquí hay algo bastante interesante, que él va a decir así, yo no quiero ser peso. Y eso es algo que no precisamos entender como ministros del Evangelio. Si hay algo que yo falo con todos los pastores que yo conozco, que a medida que vamos entendiendo un poco más lo que es ser un instrumento de justicia, vamos dándonos cuenta de que no es pecado tener que ir a veces a conseguir un trabajo allá afuera para no ser peso a la iglesia. Yo siempre digo algo, cuando el Señor te convida y Él te da esa claridad en tu espíritu de que você va a ser sustentado por Él y no hay garantías, yo ya te estoy avisando, no hay garantía, no es que hay unas letras pequeñas que dice así, fica tranquilo, siempre va a estar todo joya. No, el apóstol Pablo lo va a decir después, he aprendido a no ter nada, he aprendido a ter tudo. ¿Cuál es la diferencia de una persona que sabe que Dios lo convidó a eso? Es que no se queja, es que no anda ligando para las personas diciendo, me da una fuerza para pagar el lugar de mi iglesia, me da una fuerza para pagar el colegio de mis hijos, para pagar la cobertura médica. Claro que no, porque esa persona se sabe entendido que el Señor lo está cuidando y si no lo está cuidando es porque el Señor lo está ensinando alguna cosa. Pablo dice, eu tive que aprender. Y la escasez también faz parte de la escuela apostólica. Entonces, una de las cosas que eu y você debemos entender es que ni todo mundo que puede estar todo el día diciendo, eu vou ser un pastor a tiempo completo, como se le dice aquí, a tiempo integral, ¿eh? La primera cosa que ven a cabeza un pastor a tiempo integral es que no va a trabajar más secularmente. Mas la grande cuestión es que no somos pastores a tiempo integral, ainda que estemos en una empresa, ainda que tengamos una loya, ainda que tengamos familia. No es que nos separamos de esta gracia que portamos llamado el pastoreo o el apostolado. Entonces, yo les animo a todos vosotros a tentar entender, y esto es algo que yo se los peso con todo mi corazón, porque si hay algo que yo sufro, y se los digo de verdad allí, me ha tocado estos últimos 5 años trabajar con muchos pastores. Nos también cuidamos, el no se llama el Java, mas se llama Casa Paterna. Y cuidamos de muchos pastores. ¿Y sabe lo que más me da tristeza? Cuando a veces veo los filhos de pastores pasando de sello de todo. Tipo, ves filhos de pastores que odian la iglesia porque sienten que siempre tienen que tener las peores cosas, tener el peor carro, a peor ropa, a peor tecnología,
parece que todo nunca pode, e às vezes é simplesmente a teimosia de alguém que quer estar vivendo do evangelho antes do tempo. Não foi convidado por Deus para isso. Foi convidado por Deus para servir, mas não foi convidado por Deus a ser sustentado por Deus. E isso faz com que tus filhos tenham raiva da igreja porque o outro tem umas tênis super top e ele tem que andar com aquelas tênis horrorosas que se caen a pedazos y você dice, no, pero es que Deus, no. Deus nos dio duas mãos, Deus nos dio pernas, nos dio inteligencia y podemos salir a hacer algo. O sea, no estamos todo el día atrás de un púlpito ni visitando personas, sino también es una manera de modelar y ser ejemplo. Y vos te decir una cosa, a mayoría de pastores que yo conozco que tiene ese tipo de vida, apóstol cristiano, la mayoría de pastores que yo conozco que tiene ese tipo de vida, los líderes que están trabajando con él son iguales. Ya quieren estar con el violón en las costas todo el día en la iglesia, lleva café, con la garrafina de café sin hacer nada en todo el día, orando todo el día, y usted se da cuenta que nada más y nada menos. ¿Sabe lo que produce eso a las personas que son tus discípulos? Y tal vez ellos no se animen a decirlo. Yo me tomo el atrevimiento como ministro del Evangelio de decirte esto. Eso produce peso a las personas. Porque las personas no consiguen ni siquiera dar cosas boas a sus filhos para no ofender los teos muchas veces. No consiguen decir, galera, vamos a hacer tal cosa, no, coitado, los pastores no pueden ir. O sea, siempre pasamos una imagen que no es la boa. Entonces, tírese ese peso, tírese ese peso. Yo falei para muchos pastores que yo conocí que vivían a tiempo integral financieramente en iglesia. Hoy están trabajando. Hoy uno trabaja en la Coca-Cola de madrugada, el otro trabaja no sé a dónde, el otro colocó una empresa. Y posso te decir una cosa, la iglesia continúa, los obreros se levantaron, los filhos están felices, la familia está bien, y eso es tan bon saber que en la hora cierta, cuando el Señor te establece para poder ser sustentado por Él, el Señor va a liberar todas las cosas, ¿sí? Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, no podemos ser peso, ¿sí? No podemos ser peso. Gloria a Dios. Ahora, me permita fazer um parênteses, a Leila estava sí, colocando por aqui, favor. eu não sei se todos estão entendendo, o que o Facundo está falando é muito importante, né? É evidente que a Bíblia ela nos explica que o ministro pode e deve viver do evangelho, mas o que o Facundo está colocando é que tem um tempo certo para tudo e que quantas vezes a gente antecipa isso e quando antecipa de uma forma equivocada, as consequências vêm para toda a família. São os filhos que são privados, é a mulher que é privada e muitas vezes não é nem por mal, a gente acha que era o tempo, começa a haver dificuldades. O que eu queria falar para vocês é se eventualmente isso acontece, não tem nada de errado em você dar um passo para trás e falar assim, olha, eu vou começar a trabalhar para suprir esse momento. E no momento certo, Deus novamente pode te chamar outra vez, né, para, como o Facundo falou, usando a expressão que nós temos aqui, que eu também não gosto, para o tempo integral do ministério, né? Então, isso não quer dizer que Deus te abandonou, não, mas como nós temos capacidade de produzir riquezas, e isso também é um dom de Deus. E se for necessário trabalhar para que não sejamos pesados para a igreja e nem para a família, que façamos isso para que no tempo oportuno o Senhor depois possa preparar uma outra situação. Glória a Deus. Qué bom, qué bom. Obrigado, apóstol, por nos ayudar ahí a traer ese esclarecimiento. Ahora quiero aprovechar bien los minutinhos que me quedan. Segunda de Corintios 8, 3 al 5. Vamos a ir leyendo más rápido algunos textos que son muy importantes y luego ya quiero hacer un fechamento, pero mas eu vou te passar. Eu consegui falar seis páginas de 20 só. Então, mas ó, você tem aqui até umas 9h15, você tem quase uns 20 minutos ainda. Ah, perfeito. Uau, tremendo. Tá bom? 2 Coríntios 8, del versículo 3 ao verso 5. Ok. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio
de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Qué interesante aquí poder ver algo. Si puede leer el verso número 6 también, por favor. El verso 6. No, no. Sí, un versículo más, por favor. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Mira, Todavia, até aqui? sí, no, hasta ahí, está ahí. Perdón, aquí lo vi. Todavia, assim como tendes... Não? No, É no, o no, 7? sí, sí. Aquí vamos a ver algo bien interesante en 2 de Corintios 8, 3 al 5. Porque aquí vamos a entrar a la parte, es mi derecho, no lo exijo, mas al mismo tiempo yo quiero que sea voluntario. A ver, el apóstol Pablo va a comenzar a trabajar con las iglesias ahora, trabajando en la voluntariedad, ya no en una exigencia. Porque si hay algo, hay una palabra que uso mucho aquí en casa con mis filias, que es la palabra, eu quiero que você queira lo que eu quero, ¿sí? O sea, eu quero que você queira lo que eu quero. Então, por exemplo, eu falo para minha filha, vai arrumar tu quarto. E se eu le digo isso para ele, e para ela é uma história, é um problema, então eu já não quero. Então, não, deixa que tua mãe lo va a arrumar. Mas eu espero que um dia ela amadureça e que ela queira lo que eu quero. Entonces, que para él ahora sea relevante, sí, importante, no por imposición, sino porque lo puede ver. Porque si no lo puede ver, no lo va a disfrutar nunca. Lo peor que hay es hacer las cosas por obligación. O sea, no se disfruta. Y el evangelio no hay cosas que se disfrutan y cosas que son un peso. El evangelio es un disfrute constante. O sea, a Cristo usted no lo puede dividir en pedazos. Esta parte es como un frango. Tipo, eu gosto de la perna, de la coxa y no gosto do peito. O sea, no tem. O sea, el evangelio se disfruta todo. Y esta parte do evangelio, a donde se abordan estos temas, también debe ser un disfrute. Mas para que sea un disfrute, primero eu debo tener una revelación en mi espíritu y debo amadurecer, ¿sí? Y cuando voy amadureciendo, eu vou dar un jeito. Eu vou dar un jeito de expresar lo que está brotando desde mi interior, que es cuidado, generosidad, amor, expresión. Yo siempre digo una cosa, y yo espero que vocês possam de alguna manera recibirme esto en su espíritu, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo va a decir algo. Esta gente que están dando más de lo que les pueden, él primeramente va a decir así, mas a sí mismo cederon primeramente al Señor. O sea, no podemos esperar cuidados financieros, ofertas, dízimos de personas que primero no se dieron al Señor. O sea, cuando una persona ainda no se entregó por completo al Señor, no espere que esa parte se entregue na tua mão. No ten cómo. El apóstol Pablo dice, esta gente no tiene nada. Estas personas son pobres, mas él nos imploraron, nos queremos dar. ¿Saben por qué? Porque una persona que ya le entregó su vida a Cristo, dar la cartera ya no es un problema. Ahora, cuando você sabe que esa persona ainda tiene áreas cativas en su vida, tiene áreas que ainda están aprisionadas en su vida, ese tipo de personas van a tener el síndrome do jovem rico. ¿Sabe cuál es el síndrome do jovem rico? ¿Cómo você se da cuenta que una persona está cativa en esta área? Porque cuando você comienza a hablar de finanzas, le comienza a se transfigurar, se comienza a incomodar, comienza a ficar loco, y ahí vos te das cuenta que es lo mismo que una persona que está endemoniada prácticamente, que cuando você comienza a hablar de libertad, de luz, del fuego del Espíritu Santo, comienza a se retorcer todo. Exactamente, es la persona que você fala así, ahora vamos a pasar el momento de las ofertas, pronto, fechó un rostro, acabó la alegría de todas las músicas que cantó, y eso qué es? Eso está denunciando un área cativa. Cuando un joven rico se aproxima al Señor, él era el discípulo número 13. So que, gracias a Dios, de alguna manera, este hombre era extremadamente preparado, no era cualquier persona. Él cumplía la ley, todo, y era un hombre extremadamente rico. Cuando el Señor le dice, vende todo lo que vos ten y dáselo a los pobres y me siga, dice la Biblia que él se viró las costas y se retiró y se fue entristecido, se fue
muito triste. Esa es la palabra que usa, tristeza, dor, malestar. La pregunta es, antes de que el Señor le pedí, le pesa que venda todo, ¿cuánto le tenía? Vamos a decir que él tenía $1.000.000. Cuando él va embora con $1.000.000, él no dio nada. ¿Sabe por qué él se va triste? Porque él se sintió literalmente encarcelado. Él no estaba triste porque él no dio un real, no dio nada. Él simplemente, la tristeza que él demostró, el semblante que se cayó, estaba alegre y ficó triste, fue porque tocaron una área cativa que él no podía vencer. Entonces, esa es una área que precisamos vencer para que el Señor pueda confiar mucho más en nosotros, ¿sí? Por eso que después él va a decir en 2 Corintios 9:7, cada uno contribúa segundo propuso en su corazón. ¿Qué es lo que Pablo quería garantir? Pablo no quería garantir que cada vez que se reúnan, él tenga que gastar 15 minutos para hablar de oferta o media hora para hablar de oferta. Porque lo que Pablo no quería era manipular a él desde el lado de fuera en nada. Pablo le dice, según vosotros propusieron, o sea, esto es algo que vosotros deberían haber pensado en casa antes. ¿Nunca le pasó a vosotros, o solo a mí que soy un medio distraído? Una vez me pasó en un aniversario de mi esposa, de casados, que yo me esquecí de comprar algo, un presente, algo. Siempre todos los años, siempre trato de preparar algo con anticipación. Y como ya era un poco tarde, ya eran como las 10 de la noche, y cri, nada. Yo estaba jugando en otra cosa y me esquecí totalmente. Y nuestras esposas son medio terroristas en eso, es como que no nos dan una ayuda a veces en eso. Están esperando. Y cuando falta un minuto de la medianoche, él iba a vir con todo encima. Entonces, allá por unas 10 de la noche, me dice, Facu, ¿qué día es hoy? No sé qué, ¿no? Y ahí, y ahí fue tan engraçado. No acredito, meu Deus, é verdade. Ah, não, mas eu sei, vamos ir num restaurante bien legal e eu vou comprar isso, e vou fazer aquilo e tal. Falando, no precisa. Ese no precisa, ¿sabe lo que él me estaba diciendo? Yo no quería que sea porque yo estoy pidiendo. Yo quería que sea porque usted tenía lembrado. Entonces, esa es la diferencia de la maturidad en expresar amor y generosidad. Eso es lo que el apóstol Pablo quería. Él no quería tener que decir a las personas, estoy extrayendo cosas de vos. Pablo decía así, cada uno contribúa segundo propuse en su corazón. Si você me va a dar, dice Pablo, un ejemplo, si você me va a dar una melancía, o você me va a dar un pepino, o você me va a dar un caballo, no me interesa. Lo que importa es que en ningún momento te lo hice saber. En ningún momento yo te ligué para pedir. En ningún momento te tuve que contar una historia para te manipular. En ningún momento yo quería que você tenga propuesto eso en su corazón. Entonces, creo que esa es una de las cosas muy importantes a la hora de entender la parte voluntaria, ¿sí? Y quiero ir llegando a esta parte final, donde quiero entrar en un asunto bien interesante, donde voy a sacar esto aquí. Después te voy a pasar el material para que lo puedan trabajar. Ten muito. Mas eu siento en mi espíritu para aprovechar estos minutos de terminar. Quiero que podamos leer Filipenses capítulo número 4, verso número 10. Filipenses 4, 10. Dice así: alegróme grandemente no Señor, porque finalmente vocês renovaron o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaban, mas no tenían a oportunidad para demostrarlo. Fíjese otra versión, qué interesante, la versión Almeida revisada actualizada. Dice así: finalmente, hermanos, todo o que es verdadero, perdón, verso 10. Alegréme sobremanera no Señor, porque ahora una vez más renovaste a meu favor o vosso cuidado. Escribe esa palabra, por favor. Esa palabra para nos es extremadamente importante. Esa palabra cuidado. Cuidado. Por favor, escribe esa palabra. Y va a decir así:
o cual también ya tiñais antes, mas vos faltaba oportunidades. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era que parece que las iglesias habían parado de enviar ayudas. Por eso que él después va a explicar, ustedes van a ver en los versículos siguientes, donde él dice, no estoy diciendo esto porque tengo necesidades, porque he aprendido a tener mucho, a tener poco. Más la grande cuestión, lo que más me llama la atención otra vez, es el cuidado del corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo primero se alegra y les dice así, yo me alegro porque ustedes se lembraron otra vez de me cuidar. Y esto quiero que lo puedan recibir en tu espíritu. ¿Sabe una cosa? No tengo mi cartera por aquí. Me voy a pegar aquí un papelcín. Cuando você pega un dinero, você lo vira un poquito así, ¿no? Para no dejarlo todo entero. Y você llama a tu apóstol, a tu pastor, a alguien que comparte las cosas espirituales con você, y você entrega ese dinero para un apóstol o para tu pastor. Es bastante interesante, porque de tu vida sale como dinero, mas para el corazón de un padre apostólico llega como cuidado. Esa es la grande diferencia. La grande diferencia que para Pablo no era dinero. Para Pablo era la expresión de amor de filios que cuidaban de él. O sea, esa era la grande diferencia. La grande diferencia es que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. Fíjense lo que dice el final del verso 10. O cual también ya tenían antes, mas vos faltaba oportunidad. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo prefirió pensar? Que cada vez que sus discípulos iban a depositar el cuidado, el banco estaba fechado, estaba en greve, que algo los impedía. Él no quería pensar que sus filhos tenían se esquecido de él. Él no quería pensar que sus filhos tenían abandonado y que no se estaban importando con él. Él prefería pensar que no tuvieron oportunidad. Y eso es algo que la gente precisa entender. Vosotros como pastores, nos como pastores también, los apóstoles que están en esta sala, debemos entender que cuidar nuestro corazón en esta área es muy importante. Y por último, quiero decirles lo siguiente. Nos recibimos una palabra en un inicio de toda esta locura. Y el Señor nos entregó una palabra como casa, que era la palabra, tu casa va a ser una casa de provisión. Y nos abrazamos esa palabra. La abrazamos con todo nuestro corazón. Abrazamos la palabra esa porque una vez que vos... Todos entenderam que o Facundo falou? A palavra que eles receberam, a sua casa será uma casa de provisão. Hizo una casa de provisión. ¿Y ahí qué acontece? Cuando no recibimos esa palabra de ser una casa de provisión, la primera cosa que uno piensa es cuánto que nos tenemos de reserva. Porque la mente natural rápidamente hace cuentas. Yo siempre ensino que nuestra profesora de matemática arruinó nuestra vida del espíritu. Porque ella nos enseñó que un más uno es dos. Y en el reino de Dios, un más uno es todo lo que Dios quiere. Entonces, no tiene esa matemática. Entonces, cuando Dios te dice, vos va a ser una casa de provisión, pronto, es simplemente renunciar a la mentalidad de necesitado. Porque una persona que tiene una mentalidad de necesitado nunca va a poder ser un proveedor de ninguém. Entonces, porque él siempre está esperando que va a recibir. Ahora, cuando vos es una persona que se siente completo en Cristo y que sabe que tu casa es una casa de provisión o una casa de distribución, y vos te mostrar cuál es la diferencia. A diferencia de una casa de provisión o una casa de distribución, la casa de provisión, él la provee por causa de lo que Dios da. Y la casa de distribución es una casa que es confiable. Es confiable para las ciudades, es confiable para las empresas, es confiable. O sea, una empresa, vamos a decir, 1000 cestas básicas para doar, y te llaman como pastor y dicen, oh, pastor, nos estamos procurando una organización seria, una organización que tenga testimonio en las ciudades, nos podemos llevar las cestas para su iglesia y vos distribuirla de manera correcta en la ciudad. Esa es una casa de distribución. Más después está la casa de provisión, donde la misma casa provee para los demás. Y la palabra que el Señor nos entregó para luego orar fue la siguiente. Cuando el profeta Elías recibe una orden de parte de Dios de orar para que no haya lluvia sobre un periodo de 3 años y medio,
La Biblia dice que el Señor le dio una orden para él ir a Querite. En Querit había una laguna, una lagoa, donde había un lugar donde él podía ficar del lado de la lagoa, bebiendo agua de ese lugar, porque no iría a llover, y dice el Señor que los corvos le traerían la carne, la comida, todos los días. Los teólogos dicen que esa lagoa, por causa de la seca, demoró 6 meses para se secar. 6 meses para se secar, ¿sí? Demoró 6 meses para se secar. Ahora, es bien importante poder entender esto. Una vez que la lagoa se secó, él le recibe una palabra. Y presta atención en esto, por favor. 3 años y medio. 3 años y medio. No, aquí las personas hablan, esto del COVID va a durar como hasta septiembre. Otros están especulando, no, el 2020 ya era, ¿sí? Acabó este año. Entonces, aquí estamos hablando de 3 años y medio donde todo estaba en cuarentena. Porque para Israel, ellos vivían del pecuarismo y la agricultura, ¿sí? Israel vivía del pecuarismo y la agricultura. Eso significa que si no hay agua, los animales se morren, el pasto se seca, no hay con qué darle de comer, y si no hay agua, también no podemos producir ningún tipo de colecta. Entonces, había 3 años y medio de mucha necesidad allí. Mas, cuando se seca la lagoa, faltaban 3 años ainda de necesidad. Preste mucha atención en esa palabra. 3 años ainda faltaba, 3 años ainda faltaba de necesidad. ¿Y sabe lo que va a falar el Señor para Eliseo? Quiero que você vá a Sarepta de Sidón, porque eu já di orden a una viuda que te sustente. Presta atención en esa palabra. Eu di orden a una viuda que te sustente. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que la viuda tiene una palabra de ser una casa de provisión. La viuda ya tenía recibido una palabra de ser una casa de provisión. El problema es que la viuda se dejó ministrar por la situación de la nación y se esqueció de la palabra que la tenía. Ella no consiguió hacer una ecuación. ¿Cómo voy a ser una casa de provisión si solamente tengo un poquillo de pan y un poquillo de aceite? O sea, un poco de farina y un poco de aceite. Ese es el problema que debe ser quebrado y derrubado en nuestra mente. Lo que va a proveer es la palabra que cargamos. Nos tenemos una palabra y en esa palabra está la fábrica de óleo, en esa palabra está la fábrica de farina. Lo que nos precisamos es poder salir de ser ministrado de las realidades naturales y comenzar a ser ministrado por las realidades espirituales. Y por último, ¿para qué llega el profeta? Un profeta no llega en aquel lugar para encherse la barriga. Un profeta va a hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo con las iglesias. Él va a lembrar las palabras que esa mujer ya tenía recibido. ¿Por qué? Porque lembrando la palabra que esa mujer ya tenía recibido, lo próximo que iría a acontecer es que esa mujer tendría los próximos años garantidos también siendo una casa de provisión. Entonces, yo quiero dejarles este pensamiento y quiero decir para todos vosotros que vale la pena se tornar una persona confiable para Dios. ¿Sí? Una de las cosas más importantes que Dios está procurando en este tiempo es alguien en quien pueda confiar, en quien pueda confiar. Y para que Dios pueda confiar en vosotros, pastores, Él precisa que vosotros saiba que vosotros no es dono de nada y que vosotros es administrador de todo. Y si nos entendemos que no somos donos de nada, entonces Dios primero te va a confiar un poquillo, bien poquillo. Y sabe cuál es la sacada más linda para la prosperidad. Sabe cuál es lo más loco. No es un envelope dorado, ni tampoco un culto de prosperidad. ¿Sabe lo que es? La fiel administración. Es la única cosa que te eleva de lo poco a lo mucho. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te colocaré. No hay como Dios te confiar más. Hay gente que se corrompe con 100 pilas. Dios te da 100 pilas y vos no consigue 10 pilas. Vos ya se corrompió muy fraquinho. O sea, dice, meu Deus, él ya se me quebró apenas comenzó la cosa. Entonces, Dios precisa de alguna manera que vos
se torne confiable para Él. Esto no se trata de eu vou prosperar más, dar para recibir, todo eso es fantástico. Mas uma coisa que eu entendi es que cuando você se torna confiable para Dios, y tornarse confiable significa oír su voz, entender que você no es dono de nada, y que muchas veces você vai ter que decir no para tu casa, no para você, por una palabra, no por no tener el recurso. Y você va a estar en el medio de la reunión y Dios te va a decir, pega esta oferta y semea en ese lugar o para tal persona. Creo que todos ya hemos vivido eso y saber que el Señor está diciendo, ese es el tema más difícil. Confiar en un Señor cuando você no ten nada es muy fácil. Ahora, aprender a depender de Dios cuando você ten muchos recursos, eso es bien más difícil. ¿Sí? Apóstol Cristiano, te agradezco por darme este tiempo de poder compartir con todos estos pastores preciosos. Me siento muy honrado. Espero que tenga colaborado, servido de alguna manera lo que estamos diciendo. No es con intuito de jugar a ninguém, de que ninguém se sienta expuesto. Es simplemente con el deseo de que você possa disfrutar esta área del reino de Dios también, que es tan preciosa. Amén. Amém. Facundo, eu quero te agradecer. Os pastores que caminham comigo, a maioria deles há mais de 5 anos, sabe que eu relutei por tratar o assunto finanças com eles durante todo esse período. E o Senhor me corrigiu sobre isso ano passado. O Senhor falou para mim, você precisa começar a ensinar. E eu falei com eles, eu acho que 2 ou 3 vezes, inclusive num aljava esse ano, porque me pediram para dar. E eu tomo muito cuidado com quem eu nunca tinha pedido para alguém falar sobre esse assunto com eles. E quando eu falo com você, porque eu sei o que você vive, o teu coração e a tua motivação. Porque hoje, no Evangelho, eu não sei se você já percebeu, tem pessoas que se tornaram especialistas no assunto finanças do reino. Na verdade, não é que eles se tornaram especialistas, eles sabem como arrancar dinheiro das pessoas. Então, quando a graça de Deus te é derramada, você tem que saber administrar para que você não venha corromper o que Deus te deu. Então é mais do que entender, é mais do que ter uma vida, é uma administração pura do que te foi confiado. Então eu quero que você saiba que eu te convidei para falar hoje porque nós percebemos isso em você, na tua casa, na família pela qual você faz parte, né? É muito interessante que a Bíblia sempre, quando ela chama um homem através da vida do seu pai, né? Você vê assim, Simão, filho de Simão, Tito, filho de não sei quem. Então, assim, você tem uma linhagem, você carrega do espírito do apóstolo Gustavo. E a gente vê isso na maneira como você fala. Eu não sei como que está o teu horário, nós vamos ter uma ceia agora, você fica à vontade se você precisar nos deixar, se você quiser participar conosco. E eu queria que, antes de você, ou você vai, não sei se você vai ficar, vai se despedir, antes da gente ir para a ceia, que você falasse com eles também, desse o aviso da escola que vai ter, convidando os irmãos para participar. Obrigado, Cristiano. Miren, eu não sei se vocês sabem, nós, por un encargo de Dios, comenzamos a hacer una escuela algunos años atrás. Hoy estamos en la 6ª edición y esta escuela tiene como propósito poder fortalecer la vida, la exactitud y la verdad. Y una de las cosas que él tiene como mayor foco es eliminar la confusión, ¿sí? Porque acredito que a medida que el Evangelio se nos va revelando, las confusiones también van cayendo. Y una de las cosas que más me impresiona a mí de estar expuesto a una palabra de verdad allí es la actitud y la respuesta que damos a esa palabra de verdad allí. Marta y María estaban expuestas delante de la misma palabra, solo que las dos tenían actitudes diferentes. Y cuando vocês van a ver, las dos pueden falar exactamente lo mismo, ¿sí? Es interesante poder ver eso. Las dos tienen la misma manera de falar. Cuando Jesús llega a la casa de ellas porque Lázaro morreu, Marta sale con un con una actitud totalmente terrible a confrontar a Jesús. Y le dice, si vos estuviese aquí, pero con un espíritu de briga, así, tipo, muy feo. Mas María no, María se prostra. Dice las mismas palabras,
pero con un corazón quebrantado. Esa es la diferencia de lo que produce la palabra en las personas. Entonces, yo acredito con todo mi corazón que estamos en un tiempo a donde el Señor literalmente está podando y el Señor está tirando las apariencias y dejando simplemente lo que es verdadero y lo que está produciendo frutos de que el Padre espera. Y por eso es la escuela, y queremos hacerle este convite y hacer presencial. Mas, bueno, por lo que todos saben, tuvimos que ir adiando y no va a poder acontecer. Escola tiene como propósito esta vez poder falar de paternidad en un tempo donde falamos tanto de un Cristo intrínseco, poder... Me permita só ir ajustando, porque às vezes você fala e eu percebo que as pessoas olham com uma cara que elas não entenderam a tua pronúncia. Então, gente, a escola do Facundo vai ser uma escola online, ou seja, independente de onde você está, você pode participar. Se chama Vida, Exatidão e Verdade. Já é a 6ª edição, tive a oportunidade de participar, eu acho que 2 vezes com o Facundo. É incrível porque Deus deu a ele a visão de trazer alinhamento em alguns assuntos. Então, que a gente seja exato para ler os desenhos de Deus e manifestar na mesma exatidão aquilo que Deus tem trazido para a igreja. Então, essa escola agora vai acontecer de forma online, você pode participar e ele vai nos explicar direitinho aqui os dias, como se faz. E nesse ano o assunto vai ser paternidade. Isso, dia 12, 13 y 14 de junio. 12, 13 y 14 de junio. Sexta-feira va a comenzar a las 19 horas y después el sábado va de las 9 de la mañana hasta el mediodía, después de las 14 a las 18 y el domingo de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Van a ser 10 conferencias. El apóstol Cristiano va a estar ministrando el apóstol Gustavo Lara, va a estar ministrando la pastora Micheli, y una de las cosas que yo pedí para los oradores, que vamos a poder abordar paternidad en 3 dimensiones. Isso, acho legal você falar disso. Paternidad de 3D, ¿né? Donde de repente vamos a trabajar fuertemente la paternidad biológica, la importancia de entender lo que es la paternidad biológica, la importancia de entender la paternidad de un pai que nos geró una fe, un pai de carne y oso, y la importancia de entender la paternidad de Dios. Y que ni una de una ni otra está para abortar la otra, ¿sí? O sea, ni una paternidad va en contra de la otra paternidad. ¿Y por qué surge este tema? So bien rápido se los digo. En este tiempo que estamos entendiendo cada vez más a importancia de ser gobernados por un árbitro interno, muchas veces ustedes van a notar que siempre hay péndulos. Y siempre en la inmaturidad, y usted va a encontrar personas que ahora saben, no, pero ¿para qué yo preciso un pai externo si meu pai es Dios? ¿Para qué yo preciso ahora que alguien me ayude del lado de fuera si ahora Cristo me gobierna del lado de adentro? Entonces, de alguna manera, existen exageros y existen péndulos que solamente producen confusión, producen retrasos y que nos precisamos rápidamente poder corregirlos para poder seguir avanzando, ¿sí? Entonces, de eso se va a tratar la escuela en sí, ¿sí? Vamos a abordar temas impresionantes y yo espero que ustedes quieran participar. La verdad, voy a contar para ustedes de manera aquí más privada. La escuela tiene un costo, una inscripción, que es 160 reales, ¿sí? 160 reales. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo tirar para todos los que ya se inscribieron. Hay mucha gente que está se inscribiendo ahora, que es online, porque las personas que no podían viajar, ahora ficó joya, porque no van a investir en hotel, todas esas cosas. Entonces, si você tiver interés, você puede entrar en contacto con un teléfono que voy a pedir al pastor Flavio, que está por ahí, si lo puede colocar al teléfono de Dani en el chat. Geral, pastor Flavio, si você consigue colocar un teléfono de Dani en un chat geral, te agradezco, me ayuda ahí, y que você pueda entrar en contacto en ese teléfono y simplemente fala, no somos de tal ciudad, queremos participar, y você va a recibir un link por Zoom, donde você va a poder participar de todas las aulas, ¿ok? Es bien simple. Y esto, como falábamos con el apóstol estos días, eso de ser intransferible, el link no ten cómo.
va a la conciencia de cada uno, né? Se você quiere comprar un link y llamar a toda la congregación para asistir, no hay problema, mas tem un monte de gente que va a comprar un link para cada uno. Entonces, a gente deixou muito claro que não tem como controlar isso, tem que ser que cada um possa considerar isso, amém? Amém, Facundo. Mais uma vez, muito obrigado. Como você vai sair agora? Vai continuar? O que você... Não, pastor, eu preciso sair porque Okay. me están esperando aquí embaixo, ya llegaron unos hermanos que estaban esperando para falar conmigo y la pastora Carol ya me avisó que ya están aquí. Muito Mas, obrigado, viu? Muito obrigado por obrigado, participar hoje. Foi muito edificante a tua palavra. muito obrigado, Keila. Un beso para todos, ¿sí? Para todos los pastores que están ahí. Un abrazo a todos. Paz. Chao, Paz. chao. Irmãos, nós agora estamos aqui, então vamos continuar. Eu quero ler com vocês a palavra da ceia. Antes de nós irmos para a nossa ceia, eu quero responder a pergunta do Félix, que fez aqui para repetir sobre casa de provisão e a casa de distribuição. Muito interessante que o Facundo nos colocou. A casa de distribuição seria, por exemplo, uma igreja aonde tem a possibilidade de contribuir com a sociedade pela capacidade administrativa. Ela acaba gozando de um bom prestígio junto à comunidade. Então, imagina, a prefeitura tem algumas cestas para doar, chega para a igreja tal e fala assim, ó, você tem uma boa reputação, você pode distribuir. E tudo isso acontece sem que haja um esforço da própria casa. Agora, uma casa de provisão, ela não se move pelo que ela tem ou porque ela recebe dos outros. Uma casa de provisão, ela se move por uma palavra. Então, se ela é uma casa de provisão, o esforço nasce da casa. Sabe, irmãos, nesses dias nós temos visto muito a realidade dessa palavra, porque nós recebemos do SESI 1.800 marmitas para doar para a cidade. Eu já falei isso para você. E nós temos participado, eu tenho comunicado isso a todos os filhos na casa, no Ministério Sonho de Deus, mas poucas pessoas percebem a grandeza do que está acontecendo e tampouco a dificuldade das pessoas, porque não nasceu de um esforço da casa, a gente ganhou. Então, uma coisa é você ser uma casa de provisão e uma casa de distribuição. Não estou falando com isso que nós, como o Sonho de Deus, não sejamos uma casa de provisão. Sim, o Senhor nos leva a prover. Mas nesse assunto específico que nós recebemos, as pessoas da casa não tiveram a oportunidade de se esforçar ou participar. Poucos percebem a força do que está acontecendo, né? Então, respondendo aqui ao Félix, tá bom? E eu queria falar com vocês, nós vamos entrar agora na palavra para a ceia. Eu prometo que eu vou ser breve, mas eu quero falar da ceia, a introdução para a ceia e também com alguns gatilhos do que nós ouvimos aqui com o Facundo, tá bom? Então, eu pediria para todos vocês agora, se você já esticou a perna, se você já olhou para o lado, se você já tomou água, que você volte agora aqui, preste atenção comigo, porque o que eu quero compartilhar com você também é importante. Vamos lá, retoma aqui, isso aí. Eu tenho assistido muita coisa nesses dias, eu tenho lido muito, eu estou lendo um livro de Irineu de Lyon. É um cara, é a segunda geração depois do apóstolo João. Ele foi a igreja do primeiro século. E é muito, eu me apaixono por isso, pelos escritos assim de homens de Deus falando do fundamento da igreja, tal. E daí depois que eu leio bastante assim, quando eu quero ter um momento de relaxar, eu vou ver uma série, vou ver alguma coisa para descansar um pouco a cabeça. Mas daí Deus continua falando comigo, né? E eu tô assistindo uma série de um cara que ele sai conhecendo alguns lugares de moto. É um documentário, né? Tem um monte de coisa que eu gosto no mesmo documentário. Tem moto, tem viagem, o cara para nos lugares legais com os amigos para conversar, trocar ideia, para comer. E é muito legal. E esse último episódio, eu estava vendo hoje à tarde, eles foram para o Havaí. E daí, cara, eles pararam no Havaí para comer um peixe com os caras de lá. E eu achei interessante que os havaianos, eles têm um código, eles têm um protocolo local da ilha. Tudo que eles produzem, tudo que a natureza dá, deve ser compartilhado entre todos.
Por exemplo, eles não podem pescar, isso é cultura local, e pegar um peixe e comer sozinho. Eles não podem plantar e depois da colheita comerem o fruto da colheita sozinho. Eles têm uma cultura secular, secular que eu falo não desse mundo, secular de séculos, assim, já há muito tempo, enraizada na mentalidade deles, que eles precisam compartilhar a vida que eles possuem e que eles vivem em comunidade. E eu achei muito interessante isso, porque a ceia, que é o que nós vamos participar agora, ela não é um autoexame de 10 segundos que você faz para poder comer pão e vinho. Sabe, tem gente que participa da ceia assim, examine se o homem é assim mesmo. Daí, neguinho fecha o olho e fala, Senhor, perdão porque eu briguei com a minha mulher hoje, e começa a fazer um exame de 10 segundos, pede perdão por tudo e fala, agora eu posso participar da ceia. Não, não é disso que a palavra nos diz. A Bíblia, quando ela fala desse exame, examine se o homem é assim mesmo, ela está falando dentro do contexto de que nós precisamos discernir o corpo de Cristo, que nós precisamos discernir o que é a mesa, como você chega à mesa, você entende o que é isso, você tem a compreensão que a cruz rompeu tua individualidade e te fez nascer para um organismo vivo do qual você é membro um do outro. Você consegue entender que quando você está na mesa, é impossível você falar de comer e ter na mesa alguém passando necessidade. É essa consciência do corpo de Cristo que o apóstolo Paulo fala que é importante ter quando chega à mesa. Então, quando eu vi esse documentário hoje dos caras do Havaí, eu percebi uma coisa: comunidades menores, elas têm mais facilidade para perceberem o outro, né? A gente fala da igreja primitiva, a igreja primitiva era mais factível você perceber a necessidade do outro. Agora, em tempos de mega igrejas, muitas vezes as pessoas estão passando necessidade do nosso lado e a gente não tira os olhos daquilo que são os nossos interesses pessoais. Então, a ceia é uma oportunidade para a gente discernir o corpo. Nós estamos diante de uma geração, irmãos, que está sendo muito atacada pelo mesmo espírito que habitava no jardim, a sedução do conhecimento. E a sedução do conhecimento, ela produz na mesma proporção distanciamento da vida. Do mesmo jeito que o conhecimento seduz, ele te distancia da vida. Isso é proporcional, né? Pastores que muitas vezes acham que se tornam superiores pelo tanto que conhecem. Eu acompanho um pouco alguns caras dessa nova geração e eu vejo a movimentação deles com muita preocupação. Preocupação, esses dias estava uma outra polêmica na internet, porque o que mais tem na internet é polêmica, porque um desses jovens teólogos, quando perguntado por uma jovem a respeito de casamento, ele falou assim para uma menina, uma jovem crente: se você quer se casar e fazer o seu marido feliz, são duas coisas importantes: sexo e comida. O que você acha que um teólogo que é um cara com trocentos mil seguidores nessa geração, que fala para uma menina que um casamento é bem sucedido quando uma mulher sabe dar sexo e comida? Para mim, isso daí não é um teólogo, isso é um troglodita, um ogro, né? Quando o cara fala uma coisa, eu fico assustado. A minha vontade era entrar embaixo e pedir perdão para a menina por um cara que é meu irmão, que faz parte do mesmo corpo que eu faço, ter uma visão tão equivocada. E é um profundo conhecedor das Escrituras. O mesmo nível de conhecimento que ele tem da teologia, da história bíblica, é a mesma distância que ele chegou da vida de Cristo. É impossível alguém estar em Cristo e falar que um casamento é sustentado por sexo e comida. É impossível. Esse cara está distante da vida. E isso é um problema nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas perderam o discernimento do corpo. Sabe, irmãos, a ceia que nós estamos participando aqui, ela não se trata só o pão e o vinho partido foi para que a igreja nascesse. O corpo dele foi partido para que o Cristo fosse expandido, para que ao invés de habitar em um, ele pudesse habitar em muitos. E nós somos parte um dos outros, nós precisamos uns dos outros.
Nós precisamos preservar a humildade e a codependência. Nós não caminhamos sozinhos, nós não fazemos sozinhos nada, não chegamos a nenhum lugar sozinho, né? E quando o Facundo falava das finanças, eu quero deixar para vocês mais uma vez claro a minha preocupação com vocês. Pastores, filhos espirituais dos pastores que estão aqui, todos vocês que estão me olhando aqui nessa hora, prestem atenção. O reino de Deus é um reino de protocolo na área financeira. Não adianta você insistir em colocar as suas finanças pessoais para suprir a necessidade da igreja da qual você pastoreia. Tem pastores que, pela condição que possuem, eles vão provendo aquilo que a igreja necessita. Isso é um erro, porque você está sustentando um povo de uma maneira que ficam mal acostumados, de uma maneira que não aprendem que uma igreja de provisão, ela se sustenta no esforço coletivo e não em alguém que possui um e vai bancando. Então, ensinar, mesmo que você tenha recursos, pastor, você precisa ensinar os seus filhos a dar. Você precisa ensinar a comunidade da qual você administra para o Senhor a não se acomodar no fato de que você, como pastor, pode suprir. Eu tenho falado isso e eu quero falar para vocês diante do Senhor. Eu não advogo em causa pessoal. Eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu passei por períodos difíceis na minha vida, eu posso falar para vocês como Paulo. Eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Eu aprendi que eu posso todas as coisas. É o Senhor que me sustenta. Ele tem cuidado da minha vida. Se todos vocês falharem, a provisão chega na minha casa, nem que seja de corvo, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Agora, eu não posso me omitir em voltar a falar para vocês. Vocês erram quando insistem em bancar as diferenças da igreja dos seus próprios bolsos, aqueles que possuem condição. E também erram quando cobram da igreja uma fidelidade financeira que vocês não exercem. E agora eu falo para vocês como pais. Vocês são indesculpáveis diante do Senhor. Porque quando vocês um dia se apresentarem diante do Senhor, vocês não vão poder dizer que não foram ensinados e que não tiveram um exemplo. Eu nunca me relacionei com nenhum de vocês por causa de finanças. O exemplo que o Facundo deu hoje é exatamente a realidade do qual nós vivemos. Faz anos que muitos de vocês vivem comigo, eu nunca exigi e nunca irei exigir, né? E ele falou uma frase que eu achei incrível, que ele fala para as filhas deles, né? Para a filha dele. Deixa eu achar aqui onde ele falou. Eu anotei, eu achei demais. Eu vou achar, depois eu falo. Para arrumar o quarto, apóstolo. Não é essa do quarto, não, meu amigo. Era a frase que ele falou. Eu quero que você... Como que foi a frase que você chegou aqui, que o Facundo falou? No chat, já colocaram no chat. Eu quero que você queira o que eu quero. Pastor Sérgio, te amo. Eu quero que você queira o que eu quero. Que incrível. Eu me vi educando meus filhos. Falo assim, filho, por favor, hoje é a sua vez, lava a louça. Não quero. Cara, então tá bom. Então eu vou lá e faço. Não é fazer porque eu estou te pedindo, eu quero que você aprenda a querer o que eu quero. Então, nesse aspecto, a única coisa que eu quero é que você receba de verdade, irmãos. E eu falo diante do Senhor com minha consciência em paz. Eu quero que você queira o que eu quero. A mesma pureza com que eu sempre olhei para vocês, que vocês olhem para os filhos que vocês cuidam. E que saibam ensinar. Porque é um erro quando nós queremos fazer com que a igreja seja suprida através do nosso esforço pessoal, que isso não seja um esforço coletivo. E também, da mesma forma, é um erro quando você exige que todos participem e você não tem o mesmo princípio.
Quando você cobra fidelidade como pai e você não é fiel como filho. Então nós precisamos entender, porque nós estamos em dias onde a terra passa por um período complexo e a escassez é uma realidade. E como nós, como cristãos, avançaremos por meio dessas situações? A partir de uma vida de fé. Nós não nos movemos pelo que vemos, nos movemos pelo que cremos. Os nossos princípios são imutáveis. Deus não fala assim, olha, quando chegar a escassez na terra, a gente ajusta e diminui o dízimo para 5% para facilitar para vocês. Isso não existe na Bíblia. E parece que a gente quer sempre dar um jeito. Então, só podemos ver esse ajuste acontecer nas nossas vidas se ele for feito pelo Espírito. Então, eu clamo ao Senhor para que a palavra de hoje possa produzir vida em nossas vidas. Jamais podemos, nós, como ministros do Evangelho, exigir que alguém caminhe conosco por causa... Isso não pode, ainda que seja um direito. Como foi muito claro, nós não podemos. Agora, Paulo tinha um critério que eu acho incrível. Ele sabia dar um tempo. Ele falava assim, olha, eu dou o tempo para que você possa aprender. Eu não vou exigir, eu não vou cobrar. Mas, se dentro desse tempo perceber que você não quer aprender, a pior coisa para um filho é quando um pai desiste de ensinar. A pior coisa que pode acontecer para um filho é quando um pai fala assim, esse aí não dá mais para corrigir. Porque eu falo e não aprende. Eu ouvi uma vez uma certa palavra, acho que foi minha cabeça. Mike Murdock, que o pior dia na vida de um homem é quando o seu pai desiste de corrigi-lo. Então, irmãos, eu estou aqui com muita clareza no meu espírito, falando para vocês um princípio do qual nós não podemos nos apartar. São dias importantes para esse alinhamento, né? E o Facundo falou algumas coisas interessantes aqui. Uma mentalidade de necessitado nunca te fará um provedor. Uma mentalidade de necessitado nunca te fará um provedor. O que vai prover para mim e para você é a palavra que nós portamos. E nós somos uma aljava de pais, não só de filhos. Eu não sei se todos vocês se lembram, mas aproximadamente 3 anos atrás o senhor me falou assim, você está formando os pais que vão cuidar de uma geração de pessoas que hoje estão em evidência, mas amanhã vão estar arrebentadas porque se perderam. Eu sei que nós estamos crescendo e amadurecendo como pais, todos nós, não só como filhos. E uma das maneiras de crescermos como pai é como nós nos comportamos como filho. Então, eu creio que são dias bastante preciosos. E eu queria convidar, então, agora você, dentro desse contexto de discernimento do corpo. Discernimento do corpo, né? O entendimento e o valor que nós temos de termos uns aos outros. Que com essa consciência a gente possa participar do pão e do vinho nessa noite. Todos vocês separaram aí o pão e vinho? O meu tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tá meu copo, meu pão aqui. Eu vou participar, eu e a Leila. Queria que você separasse aí. E em nome de Jesus, a nossa próxima ceia vai ser presencial. Amém? Eu creio que quando voltar os cultos vão voltar com uma certa limitação de quantidade de pessoas. Mas para o aljava, como não ocupa toda a igreja, não vai ter problema. A gente coloca as cadeiras a 2 metros e vamos estar todo mundo junto. E a hora que fechar a porta, sem ninguém ver, a gente dá um abraço. Deixa a Leila ver, ela já não gosta. A Leila leva na risca aí, ó. Só posso sair de máscara, em álcool gel, tá certinho. Eu obedeço, eu sou obediente. Né? Dou umas escorregadas. Não gosto de máscara. Agora colocaram uma regra aqui no condomínio que para correr tem que correr de máscara. Daí eu chego, na primeira volta que eu dou aqui, eu morro sufocado. Hoje eu fui correr, falei, não, correr de máscara não dá. Eu corro longe de todo mundo, mas vai sem máscara. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11.
Estou lendo aqui se tem alguma mensagem. 1 Coríntios 11, eu vou ler aqui do 23 em diante. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós fracos e doentes e vários que já dormem. Então, a Bíblia fala dessa fraqueza que é consequência da falta de discernimento do corpo. As pessoas que crescem no espírito, que amadurecem, são aquelas que sabem reconhecer na vida de cada um que convive ao seu lado a medida de Cristo. E eu quero dizer para vocês que mesmo diante de uma distância, eu sei que no espírito nós estamos conectados agora. Eu reconheço o valor de cada um de vocês nas nossas vidas, o como o Senhor tem nos sustentado nesses dias em amor, o como vocês... Eu falei no dia do meu aniversário, que foi esse mês, algumas pessoas me mandaram uma mensagem e falaram assim: apóstolo, nós ficamos emocionados de ver como você estava feliz, né? E eu falei assim, foi um dos aniversários de fato que eu me senti mais pleno. E sabe como veio essa plenitude? Vendo cada um de vocês, dos filhos espirituais, né? O Senhor me trouxe à memória a maneira como cada um chegou, os caminhos pelos quais nós passamos e o que está pela frente. O Senhor me encheu de esperança nesse dia do meu aniversário, porque muitos de nós passamos por esses dias, muitos de nós sofremos juntos, choramos juntos, né? Enfrentamos desafios juntos, e o Senhor falou assim: você ainda vai experimentar, desfrutar muito da comunhão, da amizade que foi produzida na vida de cada filho contigo. Nós vamos poder nos alegrar muito nessa vida que nós temos. É um privilégio poder servir vocês no corpo de Cristo. É um privilégio ser parte um do outro, né? E nós vamos passar por isso e com certeza sairemos mais fortes do que nós entramos nessa situação. Mais maduros, conhecendo mais do Senhor. Essa semana nós tivemos uma aula a respeito de Hebreus. Eu e o Cris ministramos no Efatá Online. E é incrível você ver o escritor de Hebreus falando que Jesus aprendeu a obediência através das aflições. As aflições, os dias difíceis, as pressões que passamos, elas vão produzindo em nós uma obediência. Elas vão gerando em nós um amadurecimento. E eu sei que nós estamos no caminho certo, meus irmãos. Eu tenho convicção disso. Então, eu queria te convidar nesse momento a tomar o pão na sua mão, o cálice, se você tem aí. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Todo mundo com o pão e vinho aí na mão? Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti o pão como símbolo do Teu corpo, que foi moído na cruz, para que nós nos tornássemos o Seu corpo. E hoje, Senhor, quando nós comemos o pão, nós podemos discernir que, na verdade, o Senhor produziu vida de forma coletiva. O Senhor se expandiu em nós, somos parte, membros uns dos outros. Consagramos também nas Tuas mãos o vinho nessa noite, que representa o sangue que não só encobre, mas que purifica e nos livra de todo o pecado. Tua palavra diz que nós já não estamos mais sujeitos à lei do pecado e da morte, mas no novo pacto vivemos debaixo da lei do Espírito e da vida.
a graça que habita em nós. E nesse ambiente de graça, onde podemos, Pai amado, declarar que somos um, mesmo que distantes, mas conectados no mesmo Espírito, nós consagramos o pão e o vinho diante de Ti, Pai amado, que no momento em que comemos e bebemos, trazemos a memória e reconhecemos que na cruz tivemos a oportunidade de nos tornar parte da videira, fomos enxertados e recebemos vida. E hoje nós somos o Teu corpo sobre a face da terra. Por isso te agradecemos, celebramos o Teu nome e sabemos que toda provisão vem de Ti. Nós queremos, Pai amado, celebrar o Senhor através dessa ceia nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podem comer do pão, beber do vinho. Amém. Que gostoso a gente poder estar junto essa noite. Irmãos, eu quero ser fiel ao tempo para nunca tomar mais o tempo do que for necessário. A minha ideia era hoje, como nós tivemos a palavra do Facundo e a ceia, não acabar depois das 10. Como nós temos 5 minutinhos, eu não sei se alguém quer dar algum testemunho, quer compartilhar algo, se alguém desejar falar algo, quiser compartilhar alguma coisa, eu acho que vocês podem desmutar o microfone. Se não tiverem conseguindo desmutar, me pede aqui pelo chat e eu libero vocês. Alguém quer ou dá uma levanta a mão aí, me fala. Como sempre. Deixa eu ver aqui. Ah, não tinha visto o David e a Fernanda aqui, não cumprimentei vocês. Não cumprimentei o Elton, que deve ter chegado também. O Rafa com a esposa. Eu acho que teve a Leidir não estava com o Hugo quando a gente cumprimentou o Hugo. Agora está ela ali, ó. Irmãos, ninguém quer. Agradecemos por esse tempo. Amém, Ivan. Feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, já que ninguém quer compartilhar, então eu vou orar para que nós possamos encerrar essa noite. Esse material está gravado, depois se alguém precisar, a gente disponibiliza. O Elton desmutou? Você quer falar, Elton? Não, eu queria só complementar algo com relação ao que você falou sobre a gente ter condições de estar sustentando assim provisoriamente a igreja. Eu acho que isso falou muito comigo. Isso foi muito, assim, meio como uma resposta direta. A gente está começando um trabalho, como os irmãos aqui sabem, e logo no princípio eu comecei a ficar muito receoso com isso e a me perguntar ao Senhor muitas vezes se eu estava fazendo correto, porque a maioria das pessoas que estavam vindo, a gente trazia uma palavra buscando ensinar e tal, e aquilo não estava acontecendo. E não aljava o princípio de entender um ensinamento correto e compreender aquilo fazer efeito na vida da gente e a gente aplicar isso. Você falou em um aljava sobre o pão. Acho que foi, se não me engano, foi Malaquias que você falou, sobre trazer de explicação sobre aquele pão. Aquilo foi tão, como que eu vou dizer, libertador. Aquilo entrou de uma maneira tão profunda e tão violenta dentro, que você falou na época que aquele pão era um pão novo do céu,
e que vinha e que alimentava e saciava os discípulos. Que aquele pão ali não se falava simplesmente de um alimento, mas falava de algo novo, vindo do céu para a vida dos discípulos. Então, quer dizer que muitas vezes o que o Senhor estava proporcionando ali, eles não conseguiam, se tratava simplesmente de um pão natural. Mas quando eles entendiam o princípio de obediência, o princípio de trazer e de colocar, tinha um pão novo, fresco, que descia do céu para alimentar eles. Eu tomei aquela palavra na minha vida e a partir daquele dia eu parei. Eu falei assim, não, a obra do Senhor vai funcionar conforme o Senhor quer. Então, se o Senhor está trazendo essas pessoas para o ministério, para poder ajudar aqui, para poder caminharmos junto aqui, tenho certeza que o Senhor ele vai fazer. E eu comecei a aplicar esses princípios. E aí, eu creio que essa palavra ela está alinhada ao que o Facundo falou hoje sobre a diferença de uma casa de provisão e uma casa de distribuição. Sabe quem determina? Preste atenção, irmãos. Vocês que são pastores responsáveis por alguma comunidade de fé, alguma igreja, alguma congregação, sabe o que determina se a casa da qual você é pastor vai se tornar uma casa de provisão ou uma casa de distribuição? É a tua vida. Isso está totalmente ligado à vida do líder. Porque se você não ensina e se você não faz com que a comunidade, se os filhos gerados na casa entendam e participem junto como um corpo, essa casa sempre vai ser um lugar de distribuição. Você só distribui. Agora, a casa se torna provisão quando o pai entende a palavra, transfere para os filhos e fala assim, nós vamos juntos. Não só é injusto, como é errado a carga ficar nas costas só do líder. É errado porque ele priva os outros de aprenderem o princípio do dar. Então, nós precisamos entender isso com clareza, porque esse é um princípio e às vezes a gente acha que está sendo generoso. Pastores, prestem atenção. Você acha que está sendo generoso, mas generosidade não tem a ver quando você tira do teu bolso para pôr na congregação que você administra. Isso daí não é generosidade. Você está roubando as pessoas a oportunidade de prosperar e muitas vezes, quando você pega do teu e coloca ali, é uma satisfação pessoal de ver a tua vontade acontecendo. E quando você transfere isso ao corpo, daí sim, é Deus trazendo de forma coletiva uma palavra se cumprindo para que a casa seja uma casa de provisão e não a vida de uma pessoa seja o único provedor. É assim que o corpo funciona. Então, isso que você está compartilhando, Elton, está alinhado com o que o Facundo compartilhou hoje. E só para concluir, depois disso, você veio e trouxe aquele estudo do tripé financeiro. Foi. Nós começamos a aplicar isso na igreja, o aluguel e as contas são pagas com o dízimo dos irmãos, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. A Adriana também agradecendo o privilégio de participar. Deus abençoe vocês também. Então, eu acho que agora deu 10 horas. Eu vou encerrar aqui. Vamos orar? Quero orar, declarar. Hoje ainda é segunda-feira. Eu quero declarar a graça e o favor do Senhor nessa semana sobre a vida de cada um de vocês. Eu creio que nós estamos em dias de milagre. Quantos creem? O Senhor tem falado ao meu espírito em dias de milagres. Né? A semana passada eu compartilhei a palavra do Judá para a gente, aquilo que parecia natural de se acontecer, Deus vai fazer exatamente o contrário. Nós vamos ser surpreendidos pelo favor de Deus. Amém? Vamos orar então, quero que você receba essa palavra. Senhor, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor está nos equipando para esses dias. Não simplesmente por causa de nós, mas para que nós nos tornemos uma casa de provisão. Que a generosidade seja a essência da nossa natureza. Que nós possamos ser resposta nesses dias para uma sociedade tão assustada e distanciada da vida. Pai amado, eu quero apresentar a vida de cada um dos filhos
dos amigos, daqueles que hoje de alguma forma estão participando aqui conosco, nossos irmãos, e declarar essa palavra sobre a vida deles. Que todos eles possam ter suas mentes guardadas, Pai, pelo capacete da salvação. Pai amado, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e as sandálias do Evangelho, que nós estejamos equipados para esses dias. Toda palavra maligna, toda desesperança, todo temor caia por terra em nome de Jesus. Que o teu Espírito traga luz sobre a palavra que hoje foi ministrada. E que, equipados pela tua palavra, cada um de nós possa se transformar uma casa de provisão. Nós nos apropriamos dessa palavra. Nós emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado. Nós, Pai amado, somos a resposta para esse tempo de escassez. Que os recursos fluam sobre a vida dos seus filhos e que possam encontrar em cada um de nós sabedoria, maturidade para administrar não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com os teus protocolos e os teus desenhos. Eu declaro a tua graça e o teu favor sobre cada pessoa, sobre essa semana, uma semana de milagres, uma semana de sermos surpreendidos, uma semana do teu favor se manifestar sobre as nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, uma ótima semana a todos vocês. E a gente vai se falando aí, ó. Tchau, gente.